Vamos. Irmão, deixa eu falar algo para você. Antes de começarmos, pensa um pouquinho as nossas dificuldades são diferentes, né? Porque nós somos pessoas diferentes, não é verdade? Amém? Todos nós passamos circunstâncias diferentes. Senta aí, Adriana. Você vai para onde, Adriana? Vai pegar água para mim? Sim, senhora. Quero que todo mundo pense, todo mundo preste atenção no que eu vou falar. Talvez a dificuldade de alguns aqui seja o romper na área financeira. Esse ano, ele olhou para trás e muitas coisas aconteceram e não conseguiu romper ainda na área financeira. Outras pessoas aqui talvez estão com dificuldades na saúde. Uma dor, é um problema de saúde que tem assolado, né? Independente de qual que seja. Talvez tem pessoas aqui com dificuldades na família, né? É um problema, é uma situação familiar que não se resolve. Algo, né? Nós passamos circunstâncias, mas eu quero que você pense em qual circunstância tem te afligido, tem vindo contra você, ou tem te afrontado. Pense na circunstância que tem te afrontado. Porque eu estou falando isso porque as circunstâncias são diferentes. Mas pensa na circunstância que mais... Ah, pastor, tudo está me afrontando. Aí, filho, está brabo para você. Mas, assim, pensa naquilo que está te afrontando, aquilo que te incomoda, está te afrontando. Pode acontecer de ter mais de uma, duas circunstâncias, mas pensa um pouquinho. Pensou? Enquanto estava ali sentado, creio que Deus mandou falar para você. Onde você está, esse lugar onde você está, onde as circunstâncias têm te afrontado, é fruto da maneira errada que você pensa a respeito dessa circunstância. Ou é fruto de uma prisão psicoemocional que te aprisiona nessa circunstância. Forte, né? E eu estou me incluindo aqui, tá? Eu não tô fora não, tá? Estou dentro. Mas o que você está pensando, o que você está vivendo hoje, é fruto da maneira errada que você pensa. A maneira errada que você pensa faz com que você acredite mais nessas circunstâncias, mais nesse problema, do que no teu Deus. Você tem acreditado mais nesse problema. E isso é tão sério, irmãos, porque tem gente que tem pensado que vai morrer disso. Vai viver a vida inteira com isso. Ah, isso não saiu até agora, vou morrer com isso. Então, vai ser conforme você fala. Vai ser conforme você pensa. Vai ser conforme você acredita. E a tua mente tem tudo a ver com isso. Porque muitas das circunstâncias que nós vivemos, contrárias à palavra de Deus, são frutos de prisões mentais, emocionais. Ah, pastor, enquanto eu estava ali sentado, e veio isso para me falar para vocês, deixa eu abrir a minha Bíblia por aqui, para me estragar aqui. Abra aí Marcos. Eita. Marcos. Cadê minha Bíblia aqui, rapaz? Bota aqui. Mantém aí, rapaz, ligado. Marcos capítulo 9.
23. Marcos capítulo 9, 23. Diz o seguinte: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Pastor, mas você não sabe que eu tenho um problema crônico e já oraram por mim, já estou aqui e tal. Tudo é possível ao que crê. Pastor, mas você não sabe que eu tenho convivido com essa situação financeira já faz tempo. Tudo é possível ao que crê. Pastor, mas você não sabe que esse problema emocional que eu estou vivendo, inclusive tomando um remedinho para dar uma acalmada aqui na cabeça, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Quando eu olho para vocês são milagres, gente. Vocês têm que observar aquilo que Deus já fez na sua vida, senão você se perde. Muitos se perdem na circunstância hoje que vive, porque não consegue ver o que Deus já fez na sua vida. Tudo é possível. Eu olho para o... Isso é um milagre, cara. Não é verdade? Você sabe, só você sabe. Então, se Deus não vai fazer, tudo é possível ao que crê. Júnior, milagre. Milagre de Deus. Eu lembro do carro totalmente ilegal do Júnior sendo ajudado com a gasolina, senão não vinha na igreja. Sem perspectiva. Morador, né, do complexo. A palavra entrou, tudo é... Se Deus fez isso, tu acha que Deus não vai fazer outras coisas, cara, na tua vida? Aquilo que mais te... Tu acha que Deus não pode? Não vai fazer. Tudo é possível, gente. Tudo é possível, Chaisa. Tudo é possível ao que crer. Sabe? E nós precisamos entender que as nossas prisões ou aquilo que ainda não aconteceu não é porque Deus determinou que não aconteça. Ah, agora Deus determinou que não... Eu determinei que não vou abrir. Ah, Tiago, ó, pode orar, pode jejuar, eu determino. Não, filho. Deus não é determinista. A vida ou a bênção que nós usufruímos não é porque Deus quando determina a bênção, né, está na sua palavra. Paulo falou que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais daqui. Né? O que a gente está aprendendo é entrar lá e pegar o que é meu, entrar lá e pegar o que é seu. Né? E aquilo que a gente precisa é diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Agora, é verdade sim, há algumas coisas que é falado na igreja como geral, não aqui, mas na igreja como geral, que parece, se Deus quiser, Ele vai te abençoar, se Ele não quiser, Ele vai te abençoar. Gente, isso é mentira evangélica. Deus, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. As nossas necessidades são diferentes. Talvez financeiramente... Cara, porque prosperidade não é o quanto de que você recebe. Prosperidade, eu tenho aprendido disso, né? Você sabia que a maior forma de Deus te prosperar é pelo
Qual é a maior forma de Deus? Hã? Não é, gente. Não é por eu ser... O dízimo, na realidade, ele protege a minha finança. Amém? O dízimo, ele protege. O ser fiel, eu protejo a minha finança. Eu ofertar também, eu vou colher. Mas a forma número 1 de Deus me abençoar, Deus ele já plantou coisas para a gente fazer, para a gente trabalhar, para a gente romper, e isso vai nos abençoar. É através do trabalho, gente. É através daquilo que Deus coloca nas nossas mãos para a gente fazer. Por isso que Paulo chegava na igreja e falava assim, quem não quiser trabalhar, que também não coma. E Paulo falou isso. E às vezes a gente passa a mão em... Não, gente. Deus, ele quer que a gente trabalhe. Amém? E trabalho é tudo, tá? Trabalho é tudo. Né? Eu estava escutando uma pessoa falar assim, por exemplo, quem tem criança pequena aqui? Rebeca, né? Camila. Mas imagina, a Rebeca toma todo dia conta da Manuela. Aí não, mas ela é mãe, né, gente? Não é mamãe? Não é mãe? Mas se a Rebeca quiser sair com o Marco e contratar, por exemplo, Shaisa, eu te pago um dinheiro, toma conta aqui da Manuela, é um trabalho? É ou não é? Trabalho, gente. Entendeu? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, você está na sua casa também, fazendo os trabalhos do dia a dia, e, sabe, isso também é trabalho. O que eu quero falar é que Deus, a maior forma de Deus nos prosperar é através do trabalho. É através de algo que a gente vai fazer ou algo que a gente vai romper. Quando eu estou falando isso, não é você se matar de trabalhar. É diferente. Aí é maldição. O se matar de trabalhar, não. Mas entrar na coisa certa. Entrar na coisa certa. Entrar na coisa direcionada por Deus. Amém? Fazer aquilo, porque Deus vai te abençoar. Claro que você tem que crer. Claro que você não pode, por mais que você trabalhe, se a tua mentalidade fala o seguinte, nada dá certo, nada acontece, irmãos, você se sabota. Como? Ainda que você... não, eu controlo a minha alimentação, eu vou na academia todo dia e todos nós temos que fazer isso, fazer uma caminhada e tal. Mas se a minha mentalidade é eu tenho uma doença, eu tenho negócio, por mais que eu estou me sabotando. Está entendendo isso? Mas a Bíblia não muda. Tudo é possível ao que crê. Por exemplo... Maria, muito tempo, né, Maria, tem vivido um problema no joelho. E o médico fala que não tem jeito. Não tem jeito. Para o homem pode não ter jeito, mas tudo continua sendo possível ao que crê, Maria. Mas se você crê que não tem jeito, não vai ter jeito. Se você pensar que não tem jeito, não vai ter jeito. Se eu pensar que não vai ter jeito, não vai ter jeito. Mas tudo continua sendo possível ao que crê. Tudo. Então, irmãos, na realidade, no Evangelho, pode acontecer, mesmo você sendo um bom crente, mesmo Carlos sendo um bom crente, orando, algumas coisas, Carlos pode morrer hoje. Azenildo, misericórdia, está com uma raiva. Mas se ele morrer hoje, ele vai estar com Jesus, né, cara? Na hora. Já vai estar com Cristo. Mas Carlos pode morrer hoje. Aí chega lá, aí tem vários sonhos, planos. Chega lá, na presença de Jesus. Jesus, o Senhor tinha promessa. E eu escutava sempre uma música que quem tem promessa não morre. Isso é mentira também, tá, gente? Quem crer não morre. Quem crer, quem entrar, se você tem uma promessa e crer e viver de acordo com a palavra, eu não morrerei, antes viverei o propósito do Senhor aqui na terra, e crer nisso, aí sim.
Aí Carlos pode falar, pô, Senhor, mas eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquilo. Aí o Senhor vai virar para ele, meu filho, eu te dei a minha palavra. Eu te dei o meu Espírito para habitar dentro de você. Eu te batizei no Espírito Santo. Te dei uma linguagem sobrenatural para edificar a sua fé. Você não entrou. Eu estou citando Carlos aqui, não falando do Carlos. Estou citando Carlos como se um de nós, né? Você não entrou. Você vai ser menos lá no céu por causa disso? Não. Você vai ser salvo. Só que aqui na terra você vai ter deixado de glorificar ao Senhor através da sua vida. Vocês entendem que cada vitória nossa aqui traz glória para o Senhor? Amém? Não é a nossa derrota, não vai trazer nós, mas a nossa vitória, cada vitória que a gente conquista em Deus, vai trazer glória para o Senhor. Amém? Então Deus ele está falando que tudo é possível para nós que crer. Tudo é possível para nós crer. Ah, pastor, então não está acontecendo isso. Então a gente precisa crer. A gente precisa entrar. Olha para mim. Não acha que eu não estou falando. Olha para assim, é comigo. Fala assim, é comigo isso. E eu falo, é comigo isso. Tudo é possível que crê, cara. Ah, mas eu já escutei isso, mas isso já não deu certo na minha vida. Não foi Deus que errou. Porque a Bíblia diz que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, se ele não errou, quem errou? Quem? Eu. Por exemplo, nesse lugar, você tem recebido palavras. Quando o Júnior fala várias vezes aqui sobre oferta, por exemplo, eu citei esse exemplo do Júnior. E assim, eu posso falar com ele que eu tenho intimidade nisso daqui. Aí eu citei um exemplo. Ou seja, quando eu conheci o Júnior morava no Complexo do Alemão, né? Nada contra o Complexo do Alemão. Já dormi lá e tal, já pregamos o evangelho lá. Tem muitos homens, mulheres de Deus lá ainda. Júnior morava lá no... Mas preste atenção, gente. Júnior morava lá no Complexo do Alemão. O carro estava totalmente, sabe aquela coisa? Que polícia, né? Totalmente complicada. E ele chegou até questão de pedir dinheiro emprestado, né? Não sei se era gasolina, alguém, irmão vinha. Tinha um irmão aqui que trabalhava com caminhão, né? E a sobra do gasolina, dá lá para aquele cara, dá lá para aquele. Senão o bicho não vai na igreja. Presta atenção. Mas ele recebeu a palavra nesse lugar. Nesse lugar. A palavra foi pregada, foi crida e o Senhor fez milagre. Ele precisa ser grato a Deus, como todos nós precisamos ser gratos. Quando ele fala aqui, lembra quando Paulo fala assim, eu tenho semeado coisas espirituais para vocês. É errado eu, além de falar coisas espirituais, quando Paulo ensinando a igreja de Coríntios, que era uma igreja usura, pensa numa igreja usura. Então Paulo ensinando, é errado eu semear coisas espirituais, falar sobre coisas materiais para você falar, para vocês darem, é errado? Ou seja, por que Paulo estava falando? Olha, vocês aprenderam a romper. Então, quando vocês aprendem a romper, vocês têm que aprender a ser grato. E a gente faz isso ofertando, dizimando, servindo, né? Entrando no nosso chamado em todas essas áreas. Amém? Então, essa questão de ser grato. Mas eu entrei nisso que eu quero falar algo. Por exemplo, tudo é possível que crer. Tem muita gente que está enfrentando problema. Mas a pessoa não faz o básico, irmãos. Por exemplo, eu estou com um problema, estou com uma dor. Ou está enfrentando um problema, está tomando um remédio. Aí o pastor fala assim, gente, no mínimo, vem na igreja quinta e domingo. Eu não vou, eu estou cansado. Essa pessoa vai romper em fé? O Júnior vinha dar uma para cá.
Então ele só rompeu em fé porque ele tomou um procedimento de fé. Preste atenção na sua vida. Você só rompeu em fé porque você tomou um procedimento de fé. Porque o evangelho, ele não é um salgadinho, irmãos, frio, de final de festa. O evangelho é o poder de Deus para salvação e transformação. Então, quando o pastor fala, gente, nós precisamos nos reunir, nós precisamos continuar a louvar, nós precisamos continuar a praticar a fé, nós precisamos levantar essa cabeça, nós precisamos romper em fé, nós precisamos exortar uns aos outros, nós precisamos orar em línguas, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos servir. Amém? Então, por quê? Para a gente crescer, gente. Porque quando a gente cresce e vence a nossa dificuldade, tudo é possível ao que crê. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Agora dá para a gente começar a pregar, né? Hebreus capítulo 11, verso... Vamos ler verso 17. Hebreus 11, 17. Abriu? Revista atualizada. Um vencedor para ler. Pelo menos um, né? Vai lá, vai lá. Pode ler. Vai ver 17, 18 e 19. Eu me lembrei de uma parábola. Quem já ouviu essa parábola que eu vou contar agora? Não sei se eu sei contar direito. Mas certa vez, uma parábola, uma historinha, né? Certa vez, uma pessoa foi visitar um fazendeiro. Não sei se eu vou contar direito. Vou tentar, né, gente? Foi visitar um fazendeiro. E ele tinha uma grande terra e vivia numa pobreza muito grande. E diz que, eu nem sei se eu sei contar isso direito, mas vou tentar pegar a essência. E diz que ele só tinha, e a pessoa foi visitar ele só tinha naquela terra, naquela pequena terra, e uma pobreza, uma dificuldade, e ele só tinha uma vaquinha. Quem lembra dessa lembra? Ele tinha uma vaquinha. Então me ajuda a contar. E ele tinha, porque isso veio agora, eu não me preparei para isso. Então ele tinha uma vaquinha. Quem já escutou isso daí? Aí, tem gente que não escutou. Então ele tinha uma vaquinha. E o cara foi visitar e era uma pobreza danada e tal. E aí o cara conversando com ele, ele falou assim, não, sabe o que acontece? Só tenho aquela vaquinha lá. E ele queria prosperar. Ele queria prosperar, como todos nós, queria vencer. Só tenho aquela... E o sábio foi visitar. Eu vou inventar a minha, que eu quero pegar a minha. E o sábio foi visitar ele. Ele só tinha aquela vaquinha, eu quero prosperar, mas eu só tenho essa vaquinha. E a vaquinha produz leite. E o leite que tem aí eu vendo e só dá para comprar isso aqui. Mas eu quero prosperar. Eu quero prosperar. E o sábio veio para visitar ele. Aí sabe o que o sábio fez? Aí falou assim, não, você quer prosperar? Quero. Então nessa única vaquinha, nesse terreno que ele tinha, a única vaquinha, o sábio foi lá, pegou a vaquinha dele e matou a vaquinha dele. Ou jogou pelo abismo. E foi embora. É interessante que passou um tempo, esse sábio voltou novamente para ver como esse cara estava.
E quando ele voltou novamente, ele viu a casa totalmente diferente, casa bonita, aquele terreno que antigamente era horrível, com várias plantações. Ele se tornou um agricultor, ele começou a prosperar. E a moral dessa história é que muitas das vezes, queridos, a nossa mente nos prende a um tipo de vaquinha, a um tipo de circunstância. E a gente se pega aquilo como a nossa, talvez seja um trabalho, um emprego, talvez, novamente, eu me lembro, vou falar do Júnior. Júnior, certa vez, ele trabalhava num lugar e ele reclamava demais para cima de mim. Demais. Ele trabalhava num lugar e ele falou, teve até uma experiência lá de varrer, lembra aquela experiência? Ele reclamava demais daquele trabalho. Mas ele precisava, naquele momento, matar a vaquinha dele. Teve um momento na vida dele que Deus foi enchendo o coração dele de sonhos. Só que esses sonhos, querido, para ele dar esse passo, ele teria que matar essa vaquinha dele. Talvez as pessoas normais... Não, cara, você vai trocar o teu salário, que era pouquíssimo, por isso, porque ele queria empreender, sempre tinha no coração de empreender. A gente é diferente, tá, gente? Eu não tenho isso no meu coração, mas ele tinha. Então, esse era o propósito, sabe? Então, se ele não tomasse uma posição, e aí a gente trazendo para a gente em fé, se não tivesse o sábio Espírito Santo para ajudar ele chegar num limite, às vezes a gente pede ajuda do Senhor, mas o Senhor está ali do nosso lado. Ele espera a gente chegar no limite, para que a gente se revolte contra aquela situação, para que a gente se revolte contra aquela circunstância, de tal maneira que a gente pegue a espada do Espírito e mata. Porque quando essa pessoa da parábola fez isso, a visão dela estava só na vaquinha. Quando ela matou, quando o sábio matou a vaquinha, ela teve que se virar, né, nesse sentido. Ela teve que tirar, porque aquilo que prendia a visão dela morreu. Então ela teve que começar, e quando ela começou, aí ele viu depois a casa ajeitada, ela arrumou outra coisa, começou a prosperar. Gente, assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Por que o pastor, você está falando isso? Falando de fé, leu Hebreus, agora vamos voltar lá para Hebreus. Vamos voltar lá para Hebreus. Que eu preciso mexer, gente, com a gente. Que a gente que se limita, preste atenção. Pela fé, verso 17, Abraão, quando posto à prova. Gente, quando nós somos postos à prova, ou quando a situação vem, ou financeira, ou de saúde, é uma prova, é uma situação, né? Aqui, Deus colocou Abraão à prova, numa determinada situação. Mas muitas das vezes na nossa vida, as circunstâncias vêm para nos testar a nossa fé. E a melhor coisa que nós temos que fazer quando chegamos, circunstâncias vêm, é seguir a palavra. É caminhar pela fé segundo o que o Espírito fala com você, segundo o que a palavra fala com você, ainda que isso seja uma loucura. Mas se você caminha pela fé segundo a palavra, você vai romper. Se você tem o Espírito e se você tem a palavra, você vai romper, se você não desistir. Novamente, vou falar, se você tem o Espírito e se você tem a palavra, você vai romper na sua circunstância se você não desistir. Eu não estou falando que vai ser fácil, porque nada é fácil. Perseverar não é fácil. Caminhar não é fácil, mas vai ser glorioso. Vai ser glorioso. Deus, ele não nos leva por caminhos fáceis.
Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo de Israel, Deus não levou o povo de Israel até a terra prometida pelo caminho mais simples, pelo caminho mais fácil. Porque ali é uma caminhada, gente, eu acho que em 40 dias você chega na terra prometida caminhando. Deus não levou eles pelo caminho mais fácil. A Bíblia diz que Deus levou eles por um caminho mais difícil, mais tortuoso, para que eles olhassem para trás e não voltassem. Para que eles considerassem o quê? O caminho que estava sendo percorrido. E diante desse caminho, eles amadurecessem. Gente, Deus está nos levando por caminhos pedregosos das nossas vidas, para que a gente considere a caminhada da fé, porque à medida que o povo de Israel caminhava, os milagres aconteciam. Os milagres aconteciam, a água vinha da rocha, o pão caía do céu, amém, queridos? As coisas aconteciam. E eles iam o quê? Amadurecendo. Nós estamos num processo de amadurecimento, de romper em fé. Então aqui em Hebreus capítulo 11, no verso 17, fala que aqui quando Deus, pela fé, Abraão, quando posto à prova, e a prova era oferecer Isaque, ofereceu Isaque. A prova era, olha, pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai ao monte Moriá, ao monte que eu vou te mostrar, e ali você vai me oferecer Isaque, vai me oferecer em holocausto. Diz a palavra que de madrugada Abraão levantou, preparou tudo e foi. Pegou uns servos e foi. Abraão obedeceu. Talvez a Sara falasse depois assim, não, mas a gente não discutiu. A gente tem que tomar decisão junto. Deixa eu falar um negócio para você. Até casal, hein? Quando Deus falar contigo, homem, obedeça. Quando Deus falar contigo, mulher, obedeça. Amém? Deus falou com quem? Com Abraão. Abraão, contigo nada, foi com Abraão. Abraão pegou e obedeceu. Gente, obedeceu. Preste atenção, vamos lá na palavra. Pela fé, Abraão, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Qual eram as promessas, gente? Através de Isaque, Abraão teria uma descendência enorme, como as areias do céu, as areias do mar, como as estrelas do céu. Né? Já estou colocando areia no céu e estrela na terra. Né? Então, Abraão, ele recebeu a promessa. Ele teve Isaque, nós sabemos a história, a promessa ele recebeu, ele era mais ou menos da idade do Beto, mais velho do que o Beto. Brincadeira, bem mais velho do que o Beto. Quando ele recebeu a promessa, e quando a promessa se concretizou, irmãos, nem ele nem Sara podia nada, gente. Mas Deus fez. Ele não olhou, atentou para si, ele olhou para o que Deus falou. Por quê? Tudo é possível ao que crê. Talvez o médico especialista em reprodução hoje chegasse. Aí Abraão foi lá. Imagina um PhD em reprodução hoje. E Abraão indo lá se consultar, ele com Sara. Olha, Deus tem uma promessa. Imagina o que o PhD, o cara mais fera no mundo hoje, fala, ia dar uma risada. Falou assim, filho, você está ficando maluco. Você está bebendo, você está delirando. Isso é impossível. E a Bíblia diz, tudo
é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Claro que isso tudo, irmãos, é tudo que aquilo que a Bíblia promete, tudo aquilo que Deus promete. Amém? Tudo aquilo que Deus promete. Aí está aqui, ó. Ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Irmãos, imagina, Abraão chegou, desde quando ele recebeu essa ordem de Deus, ele levou 3 dias para chegar no lugar onde que Deus determinou para que ele sacrificasse Isaque. Isso é até profético, né? 3 dias, 3.000 anos, dá justamente no tempo que Jesus foi sacrificado, de Abraão, 3.000 anos para chegar lá em Jesus sacrificado. Então ele levou 3 dias e Isaque era uma figura de Cristo. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? 3.000 anos que levou dali até... A Isaque era uma figura de Cristo. 3.000, 4.000? Acho que é 3.000. Eu acho. Então, Isaque era uma figura de Cristo. Abraão, ele foi caminhando. Imagina quando ele estava caminhando, ele estava o quê? Pensando, gente. Cada minuto a gente pensa. Imagina a guerra mental que ele estava. Imagina a guerra mental. Por que você tem que imaginar? Porque essa guerra mental, todo dia que você passa, em relação à promessa de Deus, ou quando você está abatido, você acha, ele saiu de madrugada, pronto para obedecer, mas você acha que ele estava soltando fogos? Opa, que beleza, vou sacrificar Isaque. Não. A guerra mental dele. Só que aqui fala o que ele ficou pensando. Presta atenção, irmãos. Ele estava pensando, ele começou a pensar nas promessas de Deus durante esses 3 dias. O que Deus tinha prometido. Olha, Deus prometeu, a gente tentou dar um jeito, veio Ismael, Deus veio com a correção, falou que não é de Ismael, era de Sara, nasceu Isaque, a gente achou que já tinha chegado lá, agora Deus fala isso. Só que ele começou a pensar, ele começou a considerar tudo aquilo que Deus tinha falado. Deus prometeu, Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se eu obedecer, e obedecer é igual a crer aí, se eu obedecer, ele vai cumprir. Então é isso que ele estava pensando. Aí ele pensou, poxa, mas como que ele vai cumprir se eu matar o Isaque? Então ele ficou imaginando. Imagina os sentimentos, o que passava. Aí depois de tanto pensar durante 3 dias e 3 noites, eu acho que ele não dormiu direito. Pensando. Até porque quando você está para tomar uma decisão no dia seguinte, ou tem alguma coisa, geralmente a gente tem noites mal dormidas, não é? Imagina ele. Então eu acho que ele não dormiu direito com esses pensamentos. Eu creio que teve um momento que ele chegou assim, não. Porque a emoção falava, como que vai acontecer? Ele vai estar morto. Mas a promessa de Deus na cabeça falava, não, de Isaque vai vir a minha descendência. Aí ele chegou na seguinte conclusão, e é uma conclusão profética, porque tudo estava prefigurando para Jesus. Está aí. Deus vai ressuscitar. Eu vou matar esse menino, mas Deus falou que vai. Então Deus vai ressuscitar. Mesmo eu não entendendo como vai ser, Deus vai ressuscitar. E isso era uma figura daquilo que ia acontecer com Cristo. Ia ser morto, ia ser ressuscitado. Então, na cabeça dele, ele imaginou, ele ficou com a promessa de Deus. Ele não ficou com as emoções ou com os pensamentos diferentes da promessa de Deus. Aí que está a diferença. Muitas das vezes nós nos rendemos aos pensamentos contrários à palavra de Deus, às emoções negativas. Nós não ficamos com a palavra de Deus. Por quê? Ele teve 3 dias, os nossos 3 dias para nós, e às vezes a gente
Quando é para a gente, aí que é para a gente ir na igreja, aí que é para a gente reunir, aí que é para a gente louvar, aí que é para a gente cantar, quando tudo está pegando, você tem que fazer isso, para ficar com a palavra de Deus. E muitos recuam, não ficam com a palavra de Deus. Aí você cai num lugar chamado lamentação. Cai num lugar chamado coitadinho. Deus não tem filhos coitadinhos. Não se corroa com esse negócio. Ai, mas eu nada dá certo. Não faça isso. Não faça isso. Você é filho do Deus vivo, filha de Deus, do Deus vivo, abençoado, mais do que vencedor. Sobrenome sucesso. Você é tudo isso. Tudo é possível para você que crê. Amém? A gente não pode cair nesse lugar. Então, Abraão, quando estava aqui, queridos, ele ficou 3 dias pensando: a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Preste atenção, verso 19. Porque considerou. Essa palavra é logizomai, no grego. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Figuradamente o recobrou. Por quê? Como que foi isso? Nesse processo mental, gente. A mente falava, aí, tua vitória está morta. Mas ele, se firmando na promessa, ele começou a trabalhar a mente dele e começou a ver Isaque ressuscitando. Começou a ver Isaque. Gente, enquanto você não vê a tua vitória, a tua ressurreição, ela não acontece. Enquanto aqui você não vê e aqui você não vê a vitória, não vai acontecer. Nesse processo, não vai acontecer. Amém? Então, ele considerou, fala assim, considerou. Fala comigo essa palavra, logizomai. Novamente, logizomai. Talvez essa seja antepenúltimo culto do ano. Mas, queridos, eu quero que você saia daqui, dessa noite. Logizomai. Considerando. A batalha está difícil. A luta está difícil. Mas o que Deus nos chama nessa noite é para considerar. É para olhar para trás, não olhar para trás para voltar, mas olhar para trás e ver tudo que Deus prometeu e que tem acontecido na tua vida. A trajetória daquilo que Deus tem feito na tua vida. Considerar. E essa consideração vai fazer com que você veja aquilo que você está enfrentando hoje, o milagre acontecendo. Por exemplo, se a minha irmã, vou falar algo que talvez, ela está enfrentando algo no ombro, já há muito tempo, não é o caso. Mas se ela não olhar para trás, considerar a palavra de Deus, e ver o ombro ressuscitado, o Isaque dela ressuscitado, figuradamente aqui no coração, porque isso que é fé, gente. Quando ela conseguir fazer isso, querido, ela destravou a fé. Quando a gente conseguir fazer isso nas nossas circunstâncias, gente, nós destravamos a fé. Seja qual for a circunstância. Quando a gente conseguir fazer o que Abraão fez, considerar o que Deus tem feito, e através dessa consideração, você tem uma visão diferente. Qual é a visão diferente? Está aí. Deus ressuscitando Isaque. Porque eu não vou voltar atrás. Eu não volto atrás na palavra. Eu vou continuar obedecendo a palavra. Está aí. A única conclusão que eu chego é Deus ressuscitar Isaque.
E essa consideração levou Abraão a ter uma visão. Qual é a visão? Do próprio Cristo ressuscitado. Pastor, mas é difícil. Quem disse que ia ser fácil? Hoje eu estava no... Estou acabando. Hoje eu estava... O Adriana... Passamos ali no shopping, Sulacap. E no shopping Sulacap eu vi assim, 3 conhecidos. Sabe aquela coisa que tu vê? 3 pessoas que são... Tá gravando? Tá. Depois porque independente do teu problema, estou te falando, eu estou trazendo aqui a palavra como a gente crê. Como que a gente crê? Considerando o que Deus fez, se firmando no que Deus nos prometeu até o final. Nesse processo, a mente vai ficar. Não é. Às vezes você está aí emocionalmente, mas se você continuar a considerar,
vendo aquilo que Deus já fez na sua vida, porque quando você olha para trás, preste atenção, para ver aquilo que Deus já fez na sua vida, não é olhar para trás para voltar para o Egito, é olhar para trás para ver os milagres que Deus já fez na tua vida. Isso é combustível para você continuar crendo na palavra. E esse combustível vai fazer com que você veja o Isaac ressuscitado. Eu recebo essa palavra. Assim que cremos. É assim que cremos. É assim que cremos. Dentro de várias formas. É assim que cremos. Amém? É fácil? Não. E eu até falando com essa pessoa, eu falei assim, cara, eu me livrei de uma ansiedade braba, mas eu não tinha como ministrar essas coisas para ele. Mas eu falei assim, orando, nem falei orando em língua, senão não ia entender nada, né? Querendo uma igreja também que a pessoa não ora em língua. Orando e lendo a palavra. E realmente, essa é a minha história. Amém? Fala assim, eu preciso considerar o que Deus já fez na minha vida. Eu preciso obedecer o que Deus fala a respeito dessa circunstância. E nesse processo, eu vou ver o meu Isaac ressuscitado. Amém. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Tudo é possível ao que crê. Pai, nós te agradecemos, porque tudo é possível ao que crê. Obrigado, Senhor, porque Abraão, como a tua palavra diz, é considerado nosso pai na fé. Porque ele considerou, porque ele venceu em fé. Ele considerou tudo aquilo que o Senhor tinha prometido e feito na vida dele. E ele conseguiu contemplar o Isaac ressuscitado. Eu declaro, Pai, que aqui há um povo que vai considerar o que o Senhor já fez na vida de cada um. Quanta libertação, quanto crescimento, quanto milagre que o Senhor fez na cada vida de cada um. Como que o Senhor que fez esses milagres todos não vai completar a obra? Assim diz o Senhor, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Mas, Pai, tem uma parte nossa, nós entendemos. E a parte nossa é manter a nossa mente, é manter a nossa consideração durante esse processo, Senhor, firme em Ti. Oh, meu Pai, firmado em Ti. Abraão poderia recuar. Nós podemos recuar, mas nós declaramos que nós não vamos recuar. Não somos daqueles que recuam, mas somos daqueles que avançam. Em o nome de Jesus. Pai, nos dê essa coragem, nos dê essa graça, nos dê, Senhor, que nós sejamos e nós possamos nos transformar em incentivadores uns dos outros, para nos incentivar a continuar a crer nas nossas circunstâncias, no Senhor, na palavra do Senhor a respeito das nossas circunstâncias. Te agradecemos, te louvamos, Pai, porque nós somos imperfeitos, mas a tua palavra é perfeita. Aleluia, teu Espírito é perfeito, e nós estamos sendo aperfeiçoados, e nós estamos sendo transformados à tua imagem. Eu abençoo e declaro que o milagre realizado na vida de cada um, eu declaro o impossível realizado na vida de cada um, eu declaro um rompimento extraordinário na vida de cada um, em o nome de Jesus, amém. Você pode dar 3 glórias a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai na paz.